Fala pessoal, bem-vindo aí à nossa terceira aula, semana do ICMS das operações logísticas. Muito bom ver você aqui. Desde já sou grato aí pela sua presença nesse evento, uma semana onde nós estamos falando sobre o ICMS das operações logísticas e com um conteúdo muito relevante para ti. Você que já está aqui com a gente aqui, eu queria que você aí falasse da onde você qual é a cidade, qual é o estado. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, estamos aqui no Rio de Janeiro. A GR, Assessoria Contábil e Tributária, hoje ela atende a nível Brasil. Hoje eu tive o prazer de falar com a galera lá de Goiás. Então, se você é de São Paulo, se você é de outro estado, queria que você deixasse seu comentário aí para a gente saber da onde é que você está assistindo aí, porque eu terei o prazer de fazer uma visita a você aí, quando eu estiver por algum estado desse país aí visitando um dos nossos clientes. Então, vamos lá, vamos interagir um pouco aí. Queria saber de onde você está atuando aqui. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, a cidade maravilhosa que deixa os paulistas loucos. Então, se você quiser interagir com a gente aí, interaja aí da onde você está falando aí. Muito bem-vindo aí a essa aula. Hoje a gente vai entregar conteúdo para você de muita relevância, fazendo agora apenas um resumo aí do que você aprendeu na aula anterior sobre o surgimento do ICMS, do fato gerador, quando incide, quando não incide. Você que entrou aí na semana do ICMS e ainda não assistiu a primeira aula, então vá lá, assista a primeira aula para você ficar dentro do nosso contexto. Assista a primeira live, a segunda aula, e aí você vai se familiarizar com o assunto. Para você que está iniciando no transporte, a gente tem muitas pessoas que estão iniciando no transporte rodoviário, que não trabalhavam com operações logísticas e está tendo esse conhecimento. A gente está nivelando aqui o conhecimento a nível Brasil para que você tenha sucesso na sua operação. Então vai lá. E hoje, galera, a gente vai liberar aqui no nosso grupo exclusivo os conteúdos da semana e também, como eu disse para vocês, algumas notas técnicas que nós realizamos aqui para os nossos clientes. Essas notas técnicas, ela tem um cunho, na verdade, de instrução para a equipe operacional, para o pessoal que trabalha na parte fiscal, na parte contábil, onde ajuda de forma didática e prática com conteúdo relevante para que você possa pagar menos tributos ou evitar os erros que são cometidos durante a documentação fiscal de uma empresa de transporte ou um operador logístico. Então, se você ainda não entrou ainda, se você não se inscreveu, se você não faz parte do grupo exclusivo do WhatsApp, nós só vamos liberar o conteúdo exclusivo àqueles que estiverem lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, clique aqui na descrição abaixo, vá lá, se inscreva, porque você tem acesso a um conteúdo exclusivo através do grupo de WhatsApp, beleza? A gente vai iniciar a nossa aula hoje, eu quero interagir bastante com você. Eu queria que, à medida que nós avançássemos aqui com o nosso conteúdo, com a nossa aula, eu queria que você deixasse o seu comentário, porque hoje a gente vai falar sobre crédito de ICMS, a gente vai falar sobre as isenções do tributo, e eu queria que você deixasse os comentários aqui, que tipo de crédito a sua empresa ela apura. Você que está no lucro real, no lucro presumido, quais são os créditos que dão direito e quais são os créditos que você se apropria. Você que está lá no Maranhão, tem a galera do Maranhão aqui na semana com a gente, queria que você deixasse aí também o seu comentário, quais são os créditos de ICMS aí no Maranhão, até para a gente contribuir com os alunos que aqui estão, a galera de São Paulo, Paraná, enfim, outros estados. Eu queria que você interagisse com a gente. Hoje a gente vai falar sobre crédito de ICMS e eu vou colocar aqui o primeiro slide para você, falando do crédito do ICMS na atividade de transporte. Vou colocar aqui a setinha aqui para a gente, nosso apontador, para a gente acompanhar a nossa aula. Muitos operadores logísticos e transportadores têm dificuldades nesse quesito. Aqui no nosso escritório, a gente, no processo de consultoria, a gente já identificou transportador que tem direito a crédito e não toma. A gente já identificou transportador que apura crédito de forma equivocada e aí acaba sendo autuado, multado. Enfim, é uma lei que só. A galera não entende muito de transporte rodoviário, não consegue entender muito das operações logísticas
E aí, por muitas das vezes, vai lá na onda do tributarista dizendo que tem um crédito. E aí, no final de tudo, a empresa acaba pagando multas, juros e o pior, pode até ter a sua inscrição estadual cassada. Então, como falamos na aula anterior, o ICMS ele é um tributo de característica não cumulativa, ou seja, para todo débito existe um crédito. Crédito de ICMS nas operações logísticas, ele no transporte rodoviário de cargas, só tem duas formas de a gente se apropriar do crédito. E aí o que nós chamamos de crédito efetivo ou crédito fiscal, ou para uma linguagem contábil aí, né, a correlação entre um débito e um crédito é pela aquisição, ou seja, pelas compras. A outra modalidade de crédito que é existente no transporte rodoviário de cargas. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre o crédito outorgado? Ou também conhecido popularmente como crédito presumido? Se sim, queria que você colocasse aí, interagisse com a gente. Sim. Se não, queria que você colocasse o não aí. Vamos interagir aí, porque a sua interação ela contribui aqui para a nossa aula, para a nossa dinâmica. Então, existem esses dois tipos de crédito. Vamos aqui para o slide. Crédito efetivo ou crédito outorgado ou crédito presumido. E no crédito pelas aquisições ou pelas compras, a gente vai ter que analisar a legislação de todos os estados do nosso país. É aí que onde começa uma grande dificuldade entre a galera que está na parte de consultoria, assessoria empresarial para as empresas de transporte, né? Aos meus amigos tributaristas, nós temos advogados aqui, por muitas vezes tem até dificuldade de ter esse entendimento, mas a GR, Assessoria Contábil e Tributária, está aqui para te ajudar a achar o melhor caminho para o seu cliente não pagar tributo de forma equivocada ou eliminar os erros aí da sua operação. Então, o crédito pelas aquisições, ele poderá ser, aí vamos colocar a nível nacional, lembrando que a gente vai destacar aqui alguns estados, né, o que pode tomar crédito, o que não pode, mas geralmente aqui em resumo geral, em via de regra, o transportador ele vai ter direito, se for pelo crédito fiscal ou pelo confronto entre o débito e o crédito, ele vai ter direito de crédito sobre combustível, ativo imobilizado, pneus, lubrificantes e peça. E aí, né, a gente tem a figura de redespacho, né? Muita gente tem dúvida sobre essa questão do redespacho, se tem direito ou não ao crédito. Uma das dúvidas que é existente aqui no nosso treinamento de ICMS na prática é, na hora que eu emito um CTR, redespacho, tem a incidência do ICMS ou não tem a incidência do ICMS? Ó, vou deixar essa pergunta para você. Se você acha que o redespacho tem o ICMS, você diz aí, redespacho incide o ICMS. Se você acredita que na figura de redespacho não tem a figura do ICMS e você emite seu conhecimento, você diz não. É apenas a título de curiosidade, eu quero saber qual é a sua resposta aí para a questão do redespacho. Sobre o crédito aqui, a gente tem esses créditos que é permitido. Agora, a gente vai ter que estudar, analisar a legislação de cada estado para ver se ele permite a gente tomar crédito de combustível, ativo imobilizado, pneus, lubrificantes e peças e também a questão do redespacho. E aí, ó, a gente vê aqui, ó, falando sobre redespacho, né? É permitido creditar-se dos redespachos contratados, aplicando a alíquota de crédito, a mesma que for destacada no documento parceiro. Outro tipo de crédito que é existente, né? E aí a gente vai ter que verificar a legislação de cada estado, é sobre o ativo permanente, né? A apropriação de crédito aí em 48 aves, ou seja, prorata sobre as compras de caminhões, equipamentos, quando vem com o ICMS. Então, tem algumas discussões, isso precisa ser controlado lá no SPED. Aos contadores, a galera da parte fiscal, tem um crédito lá de ativo imobilizado, CIAP, onde você vai ter que controlar todos esses créditos de ICMS lá no seu SPED fiscal. A gente tem alguns pontos a serem observados sobre o estorno de crédito. E aí agora vou entregar um conteúdo relevante para você que é gestor, que é o dono da empresa, quer dar uma analisada aí para ver se a sua operação de ICMS está sendo feita de forma
certa. E se você não está pagando 2 vezes, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas observações muito relevantes. A primeira observação relevante aqui é quando você executa aquele transporte iniciado em unidade federativa diferente da sua. Exemplo, você está em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo, iniciei um frete no estado do Rio de Janeiro e a legislação prevê que o ICMS é pago onde se inicia a prestação de serviço. Como você não tem inscrição no estado do Rio de Janeiro, como eu não tenho inscrição no estado do Rio de Janeiro, o que deve ser feito? Eu vou ter o quê? Que pagar o ICMS, na verdade, de forma antecipada. E essa antecipação ela vai se dar pelo Código Fiscal, ó, tá aí no slide aí para você dar uma olhada, o Código Fiscal 5932 e 6932, ou interna ou operação interna ou operação interestadual. E aí, vou dar uma dica para você muito relevante nos processos de consultoria que a gente tem aqui diversos cases aqui dos nossos clientes. Grande parte dos contadores, olha, não estornam o ICMS que foi pago em unidade federativa diferente da sua, quando você iniciou a prestação de serviço. E aí acaba pagando 2 vezes. Vou dar uma dica ainda para você ainda, hein? Galera que faz apuração do Simples Nacional, manda os arquivos XML para contabilidade, que não entende de operação, que não sabe nada de transporte, acaba pagando o ICMS 2 vezes lá na apuração do Simples Nacional. Então, ponto de checagem, informação relevante, informação de auditoria para você nesse conteúdo aqui, nessa aula super gratuita para você, para a sua equipe. Então, você que é da parte fiscal, você que é gestor, verifica lá se não está sendo feito o estorno, né? As prestações isentas, não tributadas, que não permitem também manutenção dos créditos, transporte internacional, transporte municipal, a qual não tem a manutenção desses créditos. E aí a gente vai falar de crédito, né, sobre as compras, a gente precisa entender que qual é o princípio que a gente estudamos na aula anterior, o princípio da não cumulatividade, ou seja, para todo débito, um crédito de igual valor para que você possa ali obter, na verdade, o resultado, os créditos pertinentes. E aí, eu vejo a galera também apurando muito errado a questão dos créditos do ICMS, quando está apurando pelo combustível. Então, um operador logístico que tem, na verdade, principalmente mercadoria destinada à exportação, e aí, se você não sabe, mercadoria destinada à exportação não tem incidência do ICMS. É uma pergunta que muita gente faz. O combustível que eu utilizo no meu caminhão para executar o transporte de uma exportação, ou seja, se na minha saída eu não tenho o ICMS, provavelmente esse combustível que você vai colocar no caminhão também não vai te dar o direito ao crédito do ICMS. Então você precisa expurgar esse crédito da sua operação para que você não possa vir a ser fiscalizado. Por quê? Porque se eu não tenho ICMS na saída, eu também não tenho direito ao crédito. Então, você vai ter que estornar esse crédito lá na sua apuração fiscal, lá na sua parte fiscal. Então, dica para você relevante. Ó, você que ainda não está inscrito na semana do ICMS e ainda não entrou, ó, no grupo exclusivo do WhatsApp, nós vamos deixar uma nota técnica falando sobre o transporte iniciado em unidade federativa diversa, onde nós vamos falar sobre essa questão do crédito, onde nós vamos explicar como isso ocorre na parte fiscal, contábil e também na parte operacional. Mas esse conteúdo só vai ser disponível àqueles que estão lá no nosso grupo exclusivo. Então, não fique de fora, está aqui a descrição abaixo desse vídeo, clica lá, faça a sua inscrição na semana do ICMS para receber todo o conteúdo da semana de forma exclusiva para você. Aqui aqui no nosso escritório, nós estudamos a legislação de todo o Brasil. Nós destacamos aqui os principais estados, né, em que tem os créditos. Se você está aí no Maranhão, se você está em Goiás, se você está em qualquer lugar desse país e você sabe quais são os créditos aí, pode colocar aí na descrição aí dos vídeos que no seu estado só dá direito a crédito tais, porque você também vai ajudar os alunos aqui. A gente tem aqui uma planilha com todos os créditos aqui dos países inteiros, mas a planilha ia ficar muito longa. A gente escolheu aqui
os principais estados onde tem uma tabela de crédito onde a gente pode comparar aqui em relação a outros estados. Então a gente vê aqui Santa Catarina dá direito ao crédito presumido de 30%, só que ela também pode se apropriar de pneus, ela pode se apropriar de combustíveis, ela pode se apropriar de lubrificantes, aditivos, peças e manutenções. Aí você vê Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem um crédito presumido aqui de 20%. Cabia aqui de também esquecer de destacar a legislação aqui, desculpa, depois eu vou atualizar esse material e eu mando para você também aí, porque esse material também vai ficar exclusivo aí na semana do ICMS para quem está no grupo. Então, todos os slides que estão sendo apresentados vai estar no grupo aqui exclusivo. Então, se você ainda não entrou, vai lá, faça a sua inscrição na semana do ICMS. Pode se apropriar de pneus, combustível, lubrificantes. Paraná também, o crédito presumido e também os demais créditos pertinentes. A galera aqui, para quem está de São Paulo, vai ter o direito ao crédito presumido ou combustível. E a galera do Rio de Janeiro, né? A galera que está aqui no Rio de Janeiro, só vai ter direito ao crédito presumido ou combustível. E a legislação do estado do Rio de Janeiro prevê também, na verdade, que só poderá tomar crédito de ICMS o combustível em que você adquirir direto da distribuidora. Ou seja, o caminhão que para no posto de combustível e lá emite a nota fiscal não te dá o direito ao crédito de ICMS. Vou liberar mais uma dica para você, porque a gente caminha por aí e vê muito erros fiscais. Grande parte da galera que trabalha com contabilidade da parte fiscal acaba se apropriando de 20% de crédito de ICMS da nota direto do combustível. E vou te dizer uma coisa, para quem apura dessa forma, está fazendo de forma equivocada. Se você não sabe como fazer, eu quero que você entre em contato aqui através do nosso WhatsApp que está disponível aqui, que a gente vai liberar esse conteúdo para você de forma gratuita. Se você entrar em contato com a gente vai te explicar como funciona, porque o cálculo matemático não tem nada de simples e muita gente está sendo fiscalizada porque está apurando os créditos de ICMS de forma equivocada. Então, vai lá no nosso WhatsApp, lá a nossa equipe vai te atender e você não vai pagar nada por essa consultoria para o pessoal que está aqui no Rio de Janeiro. Então, se você é transportador, quer saber se é melhor apurar pelo crédito presumido ou combustível, não é simplesmente aplicar uma alíquota sobre a nota. A gente tem que entender a sua operação e verificar a melhor forma para você, porque tem muita gente que está sendo fiscalizada aqui no Rio de Janeiro por desconhecer a legislação. Então tá aí uma tabela de créditos, e se você que está lá do Maranhão, vi que a galera está do Maranhão, a gente vai identificar quais os créditos, e você está em outros estados, também pode compartilhar aqui nos comentários, porque quanto mais você comentar, mais esse vídeo ele vai chegar a outras pessoas e a gente vai espalhar conteúdo por essa nação, por nosso país, auxiliando, porque uma das principais missões do nosso escritório é contribuir para o sucesso dos nossos clientes. Por isso nós estamos aqui compartilhando esse conteúdo de grande relevância para você. Uma tabela aí dos créditos. E aí a gente vem falar agora do crédito outorgado, né? A galera tem o hábito de falar sobre o crédito presumido, né? Eu tenho algumas observações concernentes a esses créditos e tem muita gente que trabalha de forma equivocada, né? E a gente vai no processo de auditoria fiscal, a gente pega muitos erros concernentes ao convênio 106 de 1996, né? Ele estabelece aí, né, um crédito presumido de 20%, ok? Sobre sobre todo o débito que está apurado. Então aí, sobre o crédito outorgado, a gente tem Santa Catarina com 30% e o GNRE tem um direito ao crédito. A gente vai falar desse crédito presumido aqui, sobre os 20%, e eu quero, na verdade, eu tenho um ponto de atenção antes de falar da isenção. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, vamos para o caso prático aqui. Esqueci de colocar um slide aqui, mas a gente vai para o caso prático, né? Eu vou demonstrar para você aqui quando o crédito de ICMS, quando a gente tem esse crédito aqui presumido de ICMS, ele ocorre na operação. Agora a gente vai falar para os analistas, né? Para os analistas fiscais, para a galera que está lá na documentação. Eu vou colocar um exemplo prático para você, que a gente atendeu aqui numa consultoria um cliente que perdia mais de 25 mil por mês
porque não dava direito ao crédito de ICMS. Na verdade, teve 1, 2, 3, uns 4 ou 5 clientes que não se apropriavam de crédito direto na operação. Então aí, vai aparecer na sua tela aí, uma planilha aí do Excel. Suponhamos que você tem uma prestação que teve início de prestação de serviço em unidade diferente da sua. Então, sua empresa, por exemplo, está, sei lá, no estado, vou botar aqui São Paulo. Sua empresa está em São Paulo. A sua empresa é lucro real ou presumido. Lucro real presumido é a forma de tributação da sua empresa, né? E aí suponhamos, né, que você faça um frete que iniciou, ou seja, a origem da prestação de serviço seja no estado do Rio de Janeiro. Vou usar o estado do Rio de Janeiro e o destino, vamos colocar aqui, Minas Gerais. Então você é transportador, está aqui em São Paulo, sua empresa está aqui em São Paulo, beleza? Está aqui, você é do lucro real, do lucro presumido, mas pegou aqui um transporte no Rio de Janeiro e entregou em Minas Gerais. Vamos estabelecer um valor de frete aqui, sei lá, vamos botar R$1.000, ficar redondo, R$1.000. Beleza? Como você não tem a inscrição aqui no estado do Rio de Janeiro, onde está iniciando a prestação de serviço, o que deve ser feito pela equipe fiscal ou pela equipe operacional, né? Para o cliente que a gente identificou a consultoria, era exatamente uma operação dessa aqui. Ele iniciava aqui, era de São Paulo, iniciava aqui, só que ele pagava o ICMS. E aí o valor do ICMS, a alíquota do ICMS, a gente vai considerar aqui como se fosse 12%. 12% de ICMS. Então, se a gente aplicar aqui 12% sobre 1.000, valor débito ICMS. Se nós aplicarmos aqui, que é o imposto por dentro, na verdade, o ICMS, 12%, a sua empresa teria, vai estar destacado lá, ó, o valor de R$120, aonde? No CTR. Esse valor vai estar destacado lá no conhecimento de transporte, beleza? E aí, esse cliente, ele fazia diversas viagens, mas tinha um faturamento elevado. Ele estando em São Paulo, pegando a origem Rio e entregando em Minas. E em diversas viagens, ele tinha um volume muito grande de ICMS. E aí, o que ele fazia? No final do mês, ou a cada início de prestação de serviço, o que ele fazia? Ele tem que emitir a guia de GNRE. Ele emitia a GNRE. E qual o valor que ele emitia a Guia Nacional de Recolhimento Estadual? Ele emitia o valor de R$120. Ele não tomava nenhum tipo de crédito de ICMS, sendo que ele estava no lucro real e a modalidade de crédito dele de ICMS era o outorgado, era o crédito outorgado ou presumido. Ele tinha direito a 20%. Como ele estava em São Paulo, ele tinha direito a 20%. Só que ele não aplicava os 20% no momento da emissão da guia de GNRE. Então, na verdade, ele teria um direito a um crédito aqui nessa operação de, vamos supor aqui, 120 vezes 20%, ele teria um crédito de R$24. E aí ele deveria pagar um ICMS, o ICMS a pagar seria 120 menos 24. Ele deveria pagar 96 na GNRE, só que ele pagava R$120. No caso aqui, para um frete de R$1.000, a gente vê que o valor é R$24 de crédito. Mas no montante de 1 milhão, ele teria aí, vamos supor que ele tinha debitado de ICMS aí em torno de mais de 140 mil, que era a operação dele. 20% sobre os 140 mil, então dava um valor bem relevante. Então a guia de GNRE deveria ser emitida com um valor de R$96. Isso aqui que ele deveria recolher. Esse crédito ele ocorre na operação.
Então a galera que está lá na parte operacional não vai esperar o contador, a parte fiscal, tem que ter conhecimento da emissão dessa guia para aplicar o crédito no momento em que efetuar o pagamento. E aí ele deveria pagar R$ 96, mas estava acabando pagando R$ 120. Então esse é o momento em que o crédito do ICMS ocorre na parte operacional, quando você emite a guia. E aí você vai me dizer, mas professor, no meu CTE está destacado 120, na guia está R$ 96. Como é que eu explico isso aqui para o meu fiscal? Aí que tá. Se você ainda não se inscreveu na semana do ICMS, se inscreve lá, porque eu vou colocar uma nota técnica explicando como você deve proceder na emissão dessa guia para que você possa evitar qualquer tipo de fiscalização e dúvida no fiscal. Mas esse conteúdo é exclusivo para quem entrar no nosso grupo que vai receber essa nota técnica. Então, a você que trabalha na parte de logística, esse conteúdo é muito relevante para você, porque precisa ficar lá, essa nota técnica lá no seu computador, porque todas as vezes que acontecer essa operação aqui, 8 horas da noite, meia-noite, de madrugada, você vai ter pleno conhecimento para executar e não pagar tributos de forma equivocada ou prejudicando a sua empresa, o seu negócio. Então, gestores, vamos capacitar os seus operadores para que a gente possa eliminar os riscos dessa operação. Agora vamos voltar lá, eu queria só exemplificar isso aqui, é o momento em que o crédito acontece lá na parte de operação, e não na parte de apuração do ICMS. Porque aí a contabilidade ela vai apurar no mês seguinte, de acordo com os ICMS de entrada e saída, enfim, você tem um tempo para pensar, mas aqui não, aqui acontece na sua própria operação. Aí a gente tem aqui também a questão da isenção, né? Os estados que estão isentos do ICMS. E aí você precisa também ter esse conhecimento, porque como a gente atua num país continental, a gente tem de 26 estados para a gente estudar a legislação, precisa entender. Talvez você tenha uma operação em Minas, ou Paraná, ou Bahia, ou Rio Grande do Sul, né? E aí a galera do operacional, ou até o mesmo quem está fazendo lá o BID de transporte, quem está na parte comercial ali, precisa entender de que não vai ter o ICMS nas operações dentro do próprio estado. No estado de Minas, por exemplo, toda a mercadoria que sai do estado de Minas, se o remetente for inscrito no estado de Minas Gerais e pode ser de forma interestadual, tem a isenção no transporte. E aí, dentro desses estados aqui, também mantém-se a isenção. Então, você tem que ficar atento a toda essa legislação falando sobre a isenção. Agora a gente vai trocar uma ideia sobre a base de cálculo, né, que ela é representada de várias formas devido à sua larga incidência, mas de modo geral ela é representada pelo valor da mercadoria e todos os gastos acessórios, fretes, seguros que estão ali dentro do próprio conhecimento de transporte. Tem algumas informações relevantes aqui, porque dependendo do estado que você estiver, a gente tem base de cálculos diferentes, a gente tem base de cálculos distintas. Então a gente tem todos os itens. E aí a gente tem uma figura muito importante que é, na verdade, a questão do vale pedágio. Sabemos que tem uma legislação federal que obriga todos os embarcadores, na verdade, a antecipar o vale pedágio, colocar à disposição do transportador antes de iniciar a prestação de serviço. De verdade, galera, pouca gente dá o vale pedágio aos transportadores. Então, na prática, isso não acontece muito bem de um embarcador dar, na verdade, o vale pedágio. E aí, algumas dúvidas surgem, né? Alguns clientes acabam perguntando: pedágio no CTE tem a incidência do ICMS ou não tem a incidência? E aí a gente vai ver aqui sobre essa questão da base de cálculo. Ó, o valor do imposto integra a sua própria base de cálculo, constituído os respectivos destaques, mera indicação para fim de controle, ou seja, o próprio imposto está embutido ali dentro, ele é constituído pela própria base de cálculo. E aí nesse embasamento legal, alguns estados dizem que quem disponibiliza o vale pedágio, então não deve incluir na base de cálculo. Concordo plenamente, porque o pedágio passa a ser a título de reembolso, né? Na verdade, não faz parte da composição do frete, né? Entretanto, a gente vê outras, né? Santa Catarina diz que também há uma previsão de legislação tributária da dedução do vale pedágio antecipado. Ou seja, se o embarcador
efetuar, na verdade, o pagamento do vale pedágio, disponibilizar, ele não vai entregar a base de cálculo aí do ICMS. Agora, se você paga o pedágio e coloca o pedágio no próprio CTE a título de reembolso, esse valor do pedágio, em regra geral, vai compor a base de cálculo do ICMS, ok? E aí a gente tem um cara que pensa diferente de alguns estados, que é o caso do Paraná, por exemplo, que já colocou no seu regulamento aqui, dizendo que não integra a base de cálculo o montante correspondente ao pedágio na prestação de serviço. Concordo plenamente aqui com o cara do Paraná, porque se o embarcador não dá para mim um pedágio e eu tenho que pagar e depois pegar título de reembolso, isso não faz na minha composição de frete. Eu apenas pago, depois ele me reembolsa. Então o Paraná já pacificou dizendo que não integra a base de cálculo do ICMS, o valor do pedágio destacado lá no conhecimento. Então a gente vai verificando aí sobre essa questão de base, a gente tem que analisar todos os estados em que está operando, porque como eu falei na aula anterior, na verdade nas aulas anteriores, né, a logística é viva e cada operação precisa ser planejada e estudada. E quando você tem conhecimentos, você tem fundamentos, tanto na parte fiscal, contábil ou operacional, quando você une a sua parte operacional com a sua parte fiscal, aí a sua empresa tem sucesso para pagar menos tributo. Caso você tenha alguma dúvida, nós vamos deixar aqui o nosso WhatsApp para que você possa entrar em contato e qualquer dúvida relacionada ao ICMS, nós vamos lhe atender. Então pode chamar a gente aqui no WhatsApp, deixa a sua sugestão, a sua dúvida, pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. É bom que a gente traga informações para que a gente possa interagir. Ninguém aqui é dono da verdade, nós estamos evoluindo, nós estamos em um processo de aprendizado. Uma das coisas que a GR propõe aos nossos clientes é o princípio da parceria. Ambos estão colaborando para que nós possamos ter sucesso e que os nossos negócios cada vez fiquem mais sustentáveis. Então, muito bom ter você aqui nessa terceira aula. Se você ainda não entrou no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, se inscreva aqui no link abaixo, porque todo o conteúdo dessa semana nós vamos disponibilizar nesse grupo exclusivo. Então, em breve, mais informações. Até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre documentário fiscal. Então, amanhã, às 8 da noite, novamente, nesse mesmo horário aqui, nós estaremos aqui novamente para falar sobre documentário fiscal. E eu tenho muitas dicas para dar para vocês, hein? Assim como a dica que eu dei para vocês sobre estorno de ICMS em operações em unidade diferente da qual você apura, vou dar algumas dicas para você verificar se a sua parte fiscal, a sua parte operacional está emitindo os documentos de forma assertiva e que você talvez não tenha que pagar tributo de forma equivocada. Então, até amanhã na nossa terceira aula. Foi um prazer, bom demais estar com você, gente.